Muito bom dia a todos, paz seja convosco, pode tomar o seu assento. Estamos voltando aos poucos, né? À casa do Senhor, as coisas vão se acertando, a gente vai conseguindo aos pouquinhos voltar ao normal, né? O normal mesmo, acho que vai demorar um pouco, né? Mas aos poucos a gente vai se acertando, novos hábitos, novas noções, né? Pelo menos uma coisa de tudo isso, nós aprendemos a lavar as mãos, né? Eu acho que isso aí vai ficar, né? Aprendemos a lavar as mãos da maneira correta. Mas estamos aqui para cultuar ao Senhor, segundo as novas determinações, né? Governamentais, as igrejas em quase todo o Brasil, menos a região norte, né? Uma parte da região nordeste. Não ainda voltaram, mas aqui na região sul, sudeste, várias igrejas estão voltando e o povo está se reunindo para cultuar ao Senhor novamente. Até um som esquisito aqui, né? Vamos orar para nós colocarmos a meditação da palavra do Senhor, também para você que está em casa, que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração durante esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelos teus cuidados, pela proteção do Senhor sobre a nossa vida, nossa família, nossa casa, os nossos familiares, os nossos queridos. Senhor, nós temos percebido a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia que tem nos alcançado. Por outro lado também, Senhor, nós oramos por aqueles que têm sido atingidos de alguma forma. Nós pedimos que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, Senhor, esteja com essas pessoas. Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade. Então pedimos, Senhor, em nome de Jesus, com o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor venha alcançar a cada uma dessas pessoas. E ministre ao nosso coração durante esse tempo que estaremos meditando na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. Durante esses dias nós estamos meditando no livro de Salmos, né? E especificamente nos cânticos de romagem, né? Que são os cânticos dos peregrinos. Esses salmos, eles, além de ter muita poesia, de muita história, muita doutrina, tem vários ensinamentos e princípios do Senhor para a nossa vida. Se você entrar lá no YouTube, você coloca lá Pastor Cícero Bezerra, você vai ver todas essas mensagens, elas estão lá gravadas. Você pode assistir novamente, ou pode indicar para um amigo, um colega, e coisas desse tipo. Então, o Salmo 133. É interessante que o povo de Israel, eles se dirigiam para Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. Assim, ainda tem, né, essa ideia. Aqui no sul não tem muito a ideia da romaria, né? Aqui, lá no Nordeste tem a romaria do Padre Cícero, né, que vai para a cidade de Juazeiro do Norte. Então, o Nordeste, várias cidades do Nordeste, o pessoal vai no caminhãozinho, né? Coloca uma lona por cima do caminhão e vai para a romaria, ir lá, né, fazer as suas práticas religiosas. Eu fiz o serviço militar perto da cidade de Aparecida do Norte, lá no Vale do Paraíba. E quando a gente tinha folga no quartel, a gente ia até a cidade da Aparecida e a gente via as romarias, né? Então, pessoas de vários lugares do Brasil para visitar a cidade, fazer as suas preces e etc. Hoje concentra mais no dia, né, da santa e coisas desse tipo. Mas esse hábito das romarias, e também as igrejas antigamente tinha muito isso, assim, de visitar, uma igreja visitava outra, né? Você pegava o ônibus, talvez a gente podia até voltar a isso, quando a gente puder viajar novamente, né? Talvez encher o ônibus e vai para tal cidade para visitar tal igreja. Tem a igreja, pastor amigo nosso, pastor Silvani,
que eles fazem algumas vezes no ano, inclusive ele é o responsável por isso. Eles juntam 3, 4 ônibus, enche de pessoas, jovens, senhores, senhoras, e vão para uma determinada cidade para fazer um trabalho de evangelização. É bem legal, né? Acaba sendo um tempo de congraçamento, de comunhão e assim, das pessoas se conhecerem e etc. E na tradição judaica tinha isso. Então você tinha que ir para Jerusalém 3 vezes por ano, como tem na tradição dos muçulmanos, né? O islamismo você tem que ir para Meca pelo menos uma vez na vida, né? Então o muçulmano ele tem que guardar dinheiro, ele tem que fazer qualquer coisa para um dia ele poder ir em Meca, né? Para prestar culto. E vocês já devem ter visto, né, cenas lá da cidade de Meca com milhões e milhões de pessoas, né? E às vezes acontece até algumas tragédias lá bem absurdas. Então o judeu tinha isso, era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, essas 3 grandes festas que o judeu tinha que ir para comemorar. E aí você tinha a cidade de Jerusalém, né, onde o templo foi construído, era o lugar do culto, da adoração, era o lugar sagrado, e as pessoas morando na volta, em outras cidades, alguns até longe mesmo, tinham pessoas que vinham assim de 1.000 e 1.500 quilômetros. Na época do cativeiro da Babilônia, como nós já falamos, né, o povo vinha lá da Babilônia, né, dava 1.500 quilômetros, vinha lá da Babilônia para Jerusalém para poder cultuar, para poder participar das festas. E aí naquela caminhada eram essas músicas que iam cantando, são 15 músicas, eram naquela caminhada que eles iam então declamando, cantando, assim, era um alento, né, para a viagem, acabava sendo também um estímulo para a viagem. E aqui nós estamos no Salmo 133, ele é um salmo curto, mas muito assim, emblemático, muito importante para nós, né, como seguidores de Jesus, né, que cremos no Deus Criador dos céus e da terra, representa para todos nós. Vamos ler o Salmo aqui. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, aí o pessoal que tem barba, né, que desce pela barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Na verdade, essa palavra gola, ela não é essa gola aqui. Na verdade, a melhor tradução para essa palavra não é gola, é orla. Talvez na sua Bíblia, talvez está escrito orla aí. Então não é essa gola aqui que a gente tem, ou colarinho, né, que a gente chama aí hoje de maneira mais moderna. Então, que desce para a orla das suas vestes. É aqui embaixo, aqui, né? Então aquelas roupas compridas, então a parte de baixo, que é o arremate, né, daquela saia, alguma coisa assim, ali é a orla, né? E desce para a orla das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Agora, a gente olha assim, né, são 1, 2, 3 versículos. Mas esses 3 versículos, eles estão dentro de um contexto de 1000 anos. Não, talvez 1000 anos não, exagerando aí. Talvez uns 200, pensar em uns 200 anos aproximadamente. Vários documentos provam de que esse texto, esse salmo, foi escrito por Davi. Então, que assim, o Davi, além de ser rei, né? Ele foi juiz, foi pastor, né, e também compositor. Né? Então vocês vão encontrar vários salmos aqui que foi Davi quem compôs, né, que ele escreveu e etc. Né? Então esse salmo ele é considerado um dos salmos de Davi. Agora é importante entender, depois eu vou explicar, né, os pormenores aqui do salmo. Mas é importante entender qual é o contexto que o Davi escreve isso aqui. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba,
a barba de Arão e desce para a gola, para a orla das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles passaram muitos anos como escravos, 400, 430 anos, dependendo do documento que você consultar. Então eles saem para uma peregrinação, né, em busca de uma terra prometida por Deus, já anteriormente, né, lá com Abraão, e as coisas foram acontecendo, desdobramentos, até que esse povo vai para o Egito como escravo, e lá no Egito se torna uma grande nação. E sempre com aquela expectativa de serem livres, de serem libertos. E então, com o passar do tempo, Deus levanta um libertador, né, que é o Moisés, que vocês sabem, e Moisés, a mandato do Senhor, ele vai e se declara, né, como um libertador para o faraó, e aí vocês sabem todos os desdobramentos, as pragas, o faraó deixa sair, não deixa sair, etc, e coisa assim, e a partir de muita ação, intervenção sobrenatural, o faraó, enfim, se convence para deixar o povo ir embora. Já não tinha mais o que fazer, né? Então o povo foi. Eles foram uma viagem que era para ser uma viagem de 45 dias, que era o roteiro, né, normal, convencional, até chegar na terra que tinha sido prometido, demorou 40 anos. Então, porque tantas coisas aconteceram, tantas desobediências, e aquele povo, a índole, né, assim, era de uma índole muito dura, e assim, uma atitude, uma indisposição de obedecer e de seguir o seu líder, até o ponto de que o seu próprio líder, ele ficou para trás, ele não conseguiu entrar, né, na terra que ele tanto sonhava, que ele recebeu uma orientação da parte de Deus, e por causa da sua intemperança, por causa da sua atitude às vezes impulsiva, da parte de Deus mesmo, ele não conseguiu entrar na terra que ele tinha sonhado. E então levanta-se um homem chamado Josué, que era um dos discípulos do Moisés, né, um dos mais próximos, e conclui o projeto, entrar na terra prometida. Só quando eles entram na terra prometida, na terra, naquela terra que eles já tinham estado uma época lá, com Jacó e a sua família, essa terra, 400 anos, né, foi habitada. O pessoal foi desenvolvendo, as coisas foram acontecendo ali naquela terra. Aí você tem os filhos do Saul, que era o irmão do Jacó, né, que não foi, os filhos dele, lembra, que se desenvolveram bastante. Você lembra das duas filhas de Ló, né, que tiveram casos, tiveram filhos do seu próprio pai, outros povos que foram gerados ali. Então foi gente que foi crescendo. 400 anos não é 400 dias, só para você ter ideia, o Brasil, nós temos 500 e poucos anos, se constrói uma nação em 400 anos. E aí cada uma das tribos pegou um pedaço de terra, né, que já estava dividido ainda na época de Moisés, e essas tribos, e eles levantavam juízes para liderar e para organizar e para conduzir aquele povo. Era um tipo como é que fala? Assim, uma pessoa, um militar, às vezes militar, teve até algumas mulheres, né, que assumiram essa função de conduzir o povo. Mas as nações ao redor, eles não funcionavam, não existiam dessa forma. As nações ao redor, eles tinham reis, né? Rei daqui, rei dali. Você lembra numa narrativa de 5 reis que se levantaram contra o Ló, sobrinho do Abraão, lembra, né? Que perseguiram o Ló e coisa assim, aí Abraão veio e salvou o seu sobrinho. Então, a questão os povos já tinham os reis. E aí o povo de Israel então começou a criar essa expectativa de ter um rei também. E com muita insistência, com muito clamor, né, Deus então falou: bom, já que vocês querem um rei, vou dar um rei para vocês, né? E aí Deus levanta Samuel, que é um
já era um dos grandes líderes, um profeta, né, ali com bastante reconhecimento da parte do povo, e unge, né, a Saul, um homem grande, forte, caçador, guerreiro, né, boa aparência, para ser o rei de Israel. Saul assume o reino. Numa época ele não queria, mas depois ele queria, né, se encantou, gostou de ser rei, né, mas já assume um reino conturbado, já assume um reino assim, onde as coisas não acontecem muito calmamente, onde ele não tem todo o reconhecimento da população, onde ele não consegue de maneira assim exemplar, né, conduzir o seu reinado, e Deus se desgosta de Saul e já unge um outro rei. E é interessante, né, como é que Deus faz as coisas. Saul ainda estava reinando e Deus, através do mesmo profeta Samuel, unge um outro rei, mas é totalmente diferente daquele rei, né, Saul, cheio de pompa, cheio de aparência, forte, guerreiro. Aí Deus levanta um jovenzinho, um rapaz, dizem aí os escritores, aí na faixa aí de 18, 19 anos, alguma coisa assim. Deus unge, né, já talvez com a ideia de formar mesmo um rei, né, desde a base ali, etc. E Deus unge Davi através de Samuel, vindo de uma família, né, de vários irmãos, e ele, o irmão mais novo, é ungido rei. Só que Saul ainda continua reinando. E aí, nos desenvolvimentos do reino, Davi chega de alguma maneira ao conhecimento de Saul, e vocês sabem o desdobramento da batalha com aquele gigante, né, o gigante Golias. E o Saul, ele tinha uma prática assim, quando ele via que tinha um jovem que se destacava no reino, né, de alguma maneira, ele trazia esse jovem para perto. Era uma forma que ele tinha de ir influenciando. E ele traz Davi para viver, né, com ele, com a sua estrutura de governo e etc. E Davi então vai se destacando. Davi faz amizade com os seus filhos. Tinha 3 filhos de bastante destaque, entre eles Jonatas, e Davi faz uma grande amizade e etc. E o Saul vai se incomodando com aquela postura de Davi, ao ponto de que Davi ele tem que fugir do palácio, tem que fugir da convivência do Saul, porque senão ele ia ser morto. E Davi ele levanta, junto a essa movimentação toda, não é que ele levanta, é um grupo de pessoas meio perdidas, assim, sem liderança e etc. Eles se juntam a Davi, perto de 400 homens, né, e passa a ser o exército de Davi. Então Davi não é só um carismático, jovem e etc. Não, Davi é um revolucionário. Davi, ele, mesmo sem ter muita noção, né, mas ele tem a frente da liberdade, né, a frente da libertação, né, mais um exército revolucionário dentro do reino. E o Saul reinando, e Davi teve, vocês lembram, numa determinada situação, Davi estava acampado com o seu pequeno exército e Saul perseguindo, incomodado, né, com tudo aquilo que se falava de Davi e etc, porque a vitória perante o gigante foi muito assim, alardeada, foi muito propagada, todo mundo ficou sabendo, aquele rapaz é diferente, né? Aquele jovem é diferente. Isso foi uma das formas também com que esses outros homens se aproximaram de Davi, porque viram que ele tinha bravura, porque viram que ele tinha liderança, que ele tinha capacidade para conduzir um exército. E numa determinada situação, vocês lembram, eles estavam acampados e numa caverna, quase que simultaneamente, o rei Saul estava também acampado. Lembra daquela experiência, né? E aí Davi estava ali com o Saul nas suas mãos, poderia matar, poderia fazer o que quisesse, mas por temor a Deus, né, por saber que era o rei, que era o ungido do Senhor, não fez nada, e o Saul ficou sabendo, né, daquela atitude da parte de Davi. Então foi um tempo de muita, assim, inconstância da parte do Saul durante o reinado, e essa situação do Davi bem complicada, mas as coisas foram se configurando,
e cada vez Saul se perdendo mais no seu governo, na forma de governar, e chegou-se a uma grande batalha onde morreu Saul e morreram os seus três filhos. Davi já era ungido rei de Israel, mas ele não assume o reino de Israel. Apesar de Saul ter morrido, mas ele não assume, porque ele não tinha toda a legitimidade das 12 tribos. Ele assume lá em Hebrom, lá na cidade, lá no reino de Judá. Ele assume numa pequena cidadezinha, enquanto as outras 11 tribos ainda tinham um filho de Saul chamado Isbosete ou Isbaal, como dependendo da sua tradução aí. E esse homem, ele assim se diz, que tem a sucessão, que o reino é dele. E ele reina durante 2 anos. E numa batalha também acaba morrendo, sendo traído por um dos seus generais. E o Davi está lá em Hebrom. O Davi fica em Hebrom durante 7 anos. O Davi está lá em Hebrom e numa batalha porque também o Isbaal, o Isbosete, ele não tinha autenticidade, porque ele não foi ungido da parte de Deus, não foi um profeta que o nomeou para ser rei de Israel. Não, ele estava pela sucessão, ele era filho, foi o único filho legítimo que restou, então assumia o governo do seu pai. E aí o Isbaal morre e Davi, então, a partir de uma articulação entre os anciãos das 12 tribos, ele é eleito rei de Israel. E quando ele é eleito rei de Israel, ele escreve esse salmo aqui. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você imagina o que representava ele dizer isso aí, Que era o meu sonho de toda a minha vida, de que esse reino não fosse dividido, mas que seja um reino unido, mas que seja um reino que tenha os mesmos ideais, mas que seja um reino que tenha o mesmo Deus, mas que seja um reino onde tem um culto só. Nesse período, quando Davi assume ao reinado de Israel, Davi ele conquista uma cidade chamada Jebus. Era uma cidade, porque tanto Hebrom quanto Judá eram lugares difíceis de reinar, eram lugares assim que você não conseguia, porque não tinha, a comunicação era meio complicada, então você não tinha muito acesso a um lugar ou outro, ou você estava em Judá, ou você estava em Hebrom, então o leste ou oeste. Mas aí tinha uma cidade no centro, uma cidade chamada Jebus, que era uma cidade, mas pertencia a outro povo, etc. Então Davi, numa batalha, conquista essa cidade e dá o nome a essa cidade de Cidade de Jerusalém, que é uma cidade neutra, é uma cidade onde passa a ser o lugar do rei, onde o rei passa a morar naquela cidade. E também uma outra coisa que eles tinham ainda na época, eles tinham uma arca, lembra que levava a arca daqui, levava a arca dali. Aí ele leva a arca da aliança, que foi lá, foi prometida lá nos antepassados, ele leva a arca da aliança e leva para Jerusalém. Lembra naquela transição de leva a arca dali, leva a arca daqui, gente toca na arca, gente morre, aquela confusão toda, Então é todo um período de tanta conturbação. E ele leva a arca da aliança lá para a cidade de Jerusalém, torna a cidade de Jerusalém a cidade do culto, a cidade onde você adora Deus, a cidade onde você exalta o nome do Senhor. E lá na cidade de Jerusalém, Deus dá para ele também uma visão: aqui você vai construir o meu grande templo, aqui você vai construir o lugar principal de adoração para esse povo. Mas ele acaba não construindo, quem constrói na verdade é o seu filho posteriormente. Mas é lá na cidade de Jerusalém que Davi estabelece o culto. É lá na cidade de Jerusalém que Davi estabelece como o culto o lugar principal de adoração a Deus. E é tão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Essa união aqui, ela é uma união política, uma união estratégica, é uma união assim orientada por Deus. Por exemplo, nós vivemos no Brasil hoje praticamente um país dividido, 50 milhões de um lado, 50 milhões do outro, e por causa disso tanto sofrimento. Por causa disso, um aponta para um lado, um governo de uma forma, outro governo de outra forma, o outro anseia por isso, e no fim, às vezes, algumas
ações da própria nação acaba sendo prejudicado pela falta de unidade da nossa nação. Não sei se um dia nós chegaremos a ter um governo com total apoio, acho que não, acho que nunca teremos. Mas quando se trata aqui para nós, como povo de Deus, é diferente. Para nós, como povo de Deus, nós temos várias e várias igrejas e várias denominações, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Presbiteriana, Congregacional, mas todos nós somos unidos em um só propósito, uma só fé, um só amor, né? Um só Senhor, um só batismo, um só Jesus. Nós temos essa união, que é possível para o povo de Deus. E o que nos caracteriza, essa unidade que caracteriza, na verdade, o povo de Deus. Então, quando Davi está escrevendo, ele diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, você imagina, não sei o dia que ele escreveu isso, né, mas talvez o dia que ele foi inspirado, foi no dia, né, que chegaram para ele, né, os seus generais, os seus anciãos, e falaram: ó, Davi, você agora é rei de todo Israel. Agora nós temos um reino só, nós não temos mais 12 reinos, nós temos um reino só. E aí ele tem duas figuras aqui que são muito interessantes, que ele usa no Salmo. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce pela barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. Esse óleo aqui não é um óleo qualquer. Esse óleo aqui é o óleo da unção sacerdotal. É o óleo da mais fina oliva que você pode imaginar. É o melhor óleo. Sabe aquele óleo, né, que não é aquele azeitezinho que a gente compra, né? Não é aquele assim que tem quanto de pureza, né, e tal, e coisa desse tipo, né, que você põe e chega até a ferver, assim, né, de tanta impureza que tem. Não, esse aqui é o óleo precioso, é o óleo mais caro, é o melhor óleo que você pode imaginar. Esse óleo aqui, ele está guardado as 7 chaves lá em algum lugar, e quando tem a unção sacerdotal, é o óleo que é usado. Então ele é como o óleo precioso sobre a cabeça, né, que você coloca assim, né, e quem tem barba assim, então você imagina que o negócio vai penetrando, e vai descendo, até ficar aqui nas barras, né, do vestido, da saia, como é que você queira chamar, ou das vestes. Então ele usa essa figura, porque a unidade, a nossa união, ela tem que ser de corpo e alma, ela tem que penetrar, ela tem que ir lá no mais profundo do nosso ser. Não é essa unidade do povo, essa unidade do reino, ela tem que ser uma unidade que afeta em todas as áreas da nossa vida. Ela tem que ser uma unidade que nos dá identidade, é uma unidade que dá um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse reino, eu pertenço a esse povo. E aí ele usa uma outra figura. Ele usa assim, também essa união, é como o orvalho do Hermon. O Hermon é o maior monte, né, a maior montanha nessa região aqui da Palestina. E é onde passa a maior parte do ano, com o seu pico lá no alto, coberto de neve. E é interessante que no Hermon, no Monte Hermon, né, nos vales, geralmente onde tem uma grande montanha, você tem os vales. E aquela neve, quando ela evapora, ela vai criando um determinado orvalho, né, só que é muito alto, né, parece que é mais de 6.000 metros de altura. Vai criando aquele orvalho que de uma certa forma alimenta aqueles córregos, aqueles riozinhos que tem ali naquela região. E aí é interessante que ele usa o Monte Hermon e ele usa o Monte de Sião. Só que o Monte Hermon e o Monte de Sião, eles estão totalmente opostos. São distantes um do outro. Um está no sul e outro está no norte. Mas é interessante que aquela névoa, não sei se você já viajando, assim, passando por montanhas, às vezes você percebe que o céu está limpo lá em cima, no avião é comum a gente ver isso, mas aí tem aquela nuvem, né?
Assim, fica bonito, indo daqui para São Paulo, ali naquelas regiões de Ijati, eu acho, Cajati, a gente vê, né? A gente passa naquelas montanhas ali, acaba a viagem sendo muito agradável. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que aquele mesmo orvalho que vem, né, lá do Monte Hermon, e ele vem até Sião, né, que é a região ali de Jerusalém, que eles se encontram. E o que ele diz aqui é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. A bênção do Senhor é ordenada a partir da unidade. A bênção do Senhor, ela vem sobre nós quando nós vivemos em unidade. Não tem unidade, não tem bênção do Senhor. É condicional. É interessante que é uma música, né? É uma poesia, mas também é uma doutrina. É um ensinamento para a nossa vida. Se eu quero ver a bênção do Senhor na minha vida, eu preciso aprender a viver em unidade. Se eu quero ver a graça do Senhor sendo revelada, né, e manifesta na minha vida, o reino de Davi foi o período da história de Israel mais próspero que você pode imaginar. O reino de Davi, ele construiu, né, ele fez as conquistas. Davi é chamado como o rei que venceu todas as batalhas. Quando Salomão assumiu o reino, as coisas já estavam prontas, né? Quando Salomão, naquele primeiro período, né, aquele primeiro ciclo do governo de Salomão, Davi já tinha feito todas as alianças, Davi já tinha feito as conquistas necessárias, Davi já tinha relacionamentos internacionais com outros reis, com outros povos. Davi, naquela sua prática, quando ele estava com aquele exército fugindo ali de Saul, ele vai até lá para os filisteus, ele aprende a cultura, né? Ele aprende a conviver em outra cultura e traz para ele uma bagagem de rei, né? uma bagagem diplomática, né? que o Saul não tinha, de maneira nenhuma não tinha. Então, quando há unidade, há prosperidade. Quando há unidade, a bênção do Senhor se faz presente. Quando há unidade, os cuidados do Senhor se faz presente. Quando depois, né, com o governo de Salomão, aí durante um bom período, foi um período de muita riqueza, de muita prosperidade, ao ponto que Salomão constrói lá na cidade de Jerusalém, que era o sonho do seu pai, fez o lugar, o templo da adoração, e que permanecem até hoje. Mas logo depois da morte de Salomão, aí o seu filho não tem a mesma diplomacia que o seu pai tinha, né, de arregimentar e de conduzir o reino da melhor maneira possível, e o reino se fragmenta. O reino se fragmenta, eles se tornam escravos dos sírios, depois eles se tornam escravos dos babilônios, e se desintegram, e muitos nem sabem aonde essas tribos foram parar, nem sabem o que aconteceu com essas tribos. E aí, se você abrir a sua Bíblia rapidinho aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, você vai ver o que o Tiago ele fala. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1, olha só o que Tiago escreve. Essa é uma carta de Tiago, né, considerado o primeiro livro do Novo Testamento escrito, né, o primeiro livro datado, o primeiro livro reconhecido e documentado. Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, as 12 tribos que se encontram, né, por aí, as 12 tribos que se encontram na diáspora. E os comentaristas, eles afirmam de que essa afirmação de Tiago diz que nós somos hoje, a igreja é a representação de todas essas tribos. É de que a igreja de Cristo hoje é a unidade de todas essas tribos. Então a igreja de Cristo, cabe a nós vivermos segundo aquilo que Davi escreveu. Olha só como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba e a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, lá do monte, que desce para o monte de Sião, que está lá longe, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Quando nós, como igreja, vivemos em unidade,
nós estamos aptos a receber a bênção e os cuidados do Senhor na nossa vida. Quando nós, como igreja, nós vivemos em unidade, nós teremos a prosperidade. Quando nós, como igreja, vivermos em unidade, nós teremos a proteção, nós teremos os cuidados do Senhor para a nossa vida. Então você está percebendo toda a complexidade que existe por trás desse salmo. Está percebendo todo o fundo histórico, todas as diretrizes que tem a partir, né, dos ensinamentos desse salmo. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações para nós como igreja, alguns apontamentos para nós como igreja. Primeiro, pertença a uma igreja, pertença ao corpo de Cristo, porque quando você pertence, quando você faz parte, mas não é fazer parte só no culto, não é fazer parte só como uma atividade religiosa, não é fazer parte só de maneira litúrgica ou de maneira cerimonial, mas é fazer parte de corpo, de alma, de espírito. Eu pertenço, eu faço parte, eu sou desse grupo aqui, eu sou desse povo, eu não meço esforços, eu me dedico, a gente tem falado assim. Esses dias eu tenho conversado com muitos alunos, ex-alunos meus. Na verdade, antigamente a gente tinha as viagens, né? E a gente não dava conta de tanta viagem, chegou até um ponto na minha vida que eu parei de viajar. Agora a gente tem as lives, aí eu estou pensando assim, vai chegar ao ponto que a gente não vai poder mais fazer live, porque senão você não tem sossego, de manhã, de tarde, de noite, é 10 da noite, né? Tem gente que tem horário dos mais, né? Mas uma das coisas que eu tenho percebido nos encontros, né, com os meus ex-alunos, é essa necessidade da gente pertencer, essa necessidade da gente se identificar, essa necessidade que a gente tem de seguir em frente aqueles propósitos que a gente tem na vida e não voltar atrás, não vacilar. Não, esses dias eu vi um ex-aluno meu, fez uma live. E aí cantando as músicas dos Beatles, né? E fiquei olhando assim, mas cantar a música dos Beatles, tudo bem, mas aí ele colocou uma mesinha no centro, e aí lá na mesa do centro tinha uma vodka, tinha um uísque, aí eu fiquei olhando aquele negócio, aí ele colocou lá, né? Acho que ele nem se formou, ele é um aluno recente, e aí ele colocou quantas pessoas assistiram a live e etc. E aí eu fiz de propósito, né? Daí eu falei, mas coloquei uma pergunta assim: e qual o motivo da propaganda das bebidas alcoólicas? Né? Aí eu sabia que a minha comentário ali ia constrangê-lo, né? E aí eu vi que ele respondeu no comentário: não, professor, não teve propaganda de bebida alcoólica. Lógico que teve. O que aquelas bebidas estavam fazendo ali? Põe um suco, né? Põe um litro de leite, né? Então, lógico que a propaganda estava implícita ali, entendeu? Ficou constrangido, né? Então, irmãos, fazer parte da igreja fazer parte, é um projeto de vida. Não é uma coisa que você está hoje, daqui a pouco você não está mais. Entendeu? Fazer parte é esse senso de pertencimento. Você pertence, nós nos pertencemos e nós temos um compromisso mútuo de ajudarmos uns aos outros. A segunda coisa é de que essa unidade nossa, ela é uma unidade que contagia. Ela é uma unidade que atrai outros. Ela é uma unidade que faz com que outras pessoas, elas queiram participar também. Elas se identifiquem. Nossa, mas que coisa bonita. Como é que vocês são unidos? A gente vê em algumas outras confrarias, né, em outras fraternidades, assim, o compromisso, se você é dessa fraternidade aqui, pode ter certeza que a sua vida está cuidada por resto da vida. E às vezes, no nosso ambiente de igreja, a gente não tem esse tipo de compromisso. Eu me lembro, quando eu recém-converti, uma das coisas que me impactou bastante é que as pessoas tinham um comportamento na igreja e elas tinham outro comportamento fora da igreja. Isso para mim, assim, eu não conseguia entender. Aí você ia para a igreja, jovenzinho, né, 18 anos,
ia para a igreja, as pessoas na igreja alegres, afetuosas e educadas, aí você saía da igreja e encontrava uma pessoa na rua, nem te cumprimentava. Aí eu fiquei pensando assim, mas que isso é igreja? Isso é evangelho? Não é esse evangelho que eu estou lendo ali nos livros de Jesus. Não é esse evangelho que eu estou vendo nas práticas de Jesus. E então, quando eu fui buscando, interessante, que aí eu fui para a escola bíblica. Eu quero aprender. Não quero ser um evangelho apenas que a gente se cumprimenta lá na igreja e sai e termina como qualquer coisa. E fui para a escola bíblica e foi interessante que eu cheguei lá em Minas Gerais, a escola onde eu estudei era em Minas Gerais, e foi uma época de chuva terrível. Vocês sabem que os primeiros meses lá em Minas, janeiro e fevereiro, era um tempo de tempestade, de chuva e etc. Sabe o que aconteceu? Nós paramos todas as aulas ali do seminário, nós éramos muito mais de 100 alunos, seminaristas, nós paramos todas as aulas e nós fomos na beira do rio recorrer às pessoas, ajudar as pessoas, entrar de barco, entrar nas casas, tirar as pessoas, levamos as pessoas lá para o seminário, montamos alojamento para o pessoal dormir, comida, bebida, tratar bem, roupa para as crianças, etc. E aí, irmãos, eu cheguei à conclusão, é esse o evangelho que eu quero dedicar a minha vida para sempre. Esse é o evangelho que faz a diferença na vida das pessoas. Esse é o evangelho que faz com que essa igreja viva em união. Então, quando nós vivemos em união, nós trazemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós vivemos em união, a igreja contagia e a igreja traz outras pessoas. Nosso tempo está acabando, mas eu quero pedir que o Espírito Santo esteja fortalecendo a sua vida. E de que esses dias que nós temos passado, eles na verdade nos aproximem mais de Jesus, nos identifiquem mais com Jesus, e que a nossa unidade possa ser uma unidade contagiante. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha fazer valia, ela venha funcionar, ela venha impactar, ela venha transformar o nosso homem interior. Que nós sejamos contagiados, Senhor, pelas verdades do Evangelho. Sejamos contagiados, Senhor, com os princípios, com os valores da Tua palavra. E que nós possamos viver em unidade. Que nós possamos viver como igreja, Senhor, pensando uns nos outros, nos dedicando uns para com os outros e praticando, Senhor, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. É a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Que bom estarmos juntos, irmãos. Friozinho, gostoso, na casa do Senhor, ouvindo uma palavra abençoada, né? Nós temos usado nesses últimos dias, sobretudo nesses últimos 2 meses, juntos somos mais fortes, né? É o que essa palavra comprova, né? E o contrário também é verdadeiro, que a Bíblia coloca, né? Sem unidade não há bênção, né? Então que a igreja do Senhor continue unida, para que todos nós possamos ser abençoados e prósperos para a glória do nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês conhece alguém que pegou o Covid-19 aí? Alguém conhece alguém? Temos uma pessoa que conhece alguém confirmado. Essa pessoa pegou mesmo. Olha aí, uma pessoa. Eu vi essa pergunta do Luciano Hang: você conhece alguém? E a maioria não conhece ninguém. Então, apesar da gravidade, não dá para a gente se espantar tanto com a mídia. Mais uma vez, a gente sempre vai falar, né? A mídia está aterrorizando de verdade, né? O pastor Cícero até me passou um informe outro dia, que as mortes por outras causas, em outros anos, é muito maior. E que esse ano diminuiu também, por causa dos hábitos que foram implementados, como lavar as mãos, o álcool em gel, né? Isso facilita bastante. Amém, gente? A igreja unida, ela permanecerá forte. A igreja unida será abençoada. Glória a Deus. Sem Jesus não dá para viver, e sem congregar também não dá para viver. Faz toda a diferença a gente poder estar
juntos com os irmãos, né? Essa faz tempo que não se cantava, né? Aliás, fez uma seleção bacana, hein, pastor Fábio? E eu lembrei de uma outra música, pastor Cícero, você usou a palavra orla, né? E tinha uma música, eu vou cantar para vocês. Por que vocês estão rindo? Só porque eu não canto nada? Mas ela falava assim, eu vou declamar melhor do que cantar, né? Agora até esqueci a letra. Oh, Jesus abençoado, meu Pai, assim, da orla do vestido de Jesus. Lembrei do começo. Sinta o roçar em tua face da orla do vestido de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui e quero ouvir o seu louvor. Cantemos com alegria e oremos com devoção. Vem, Senhor, morar em meu coração. Essa para quem tem mais de 40 anos de evangelho. Irmãos, que alegria podermos estar juntos, né? Foi liberado através do governo estadual 30% da capacidade dos templos. Nós ainda nem divulgamos muito esse final de semana, porque nós queremos organizar ainda mais algumas coisas para que nós possamos voltar com toda a segurança e não temos problema nenhum com as autoridades. Vocês estão vendo, tem um álcool em gel que você não precisa nem pôr a mão, né? Só pisou ali e já vem o álcool em gel. Nós queremos ainda separar mais as cadeiras. Então, a partir da semana que vem, esse nosso templo aqui, só para vocês terem uma ideia, 30% nós poderemos colocar até 150 pessoas aqui para nós cultuarmos a Deus. Então, eu quero convidar você, venha participar conosco. Lembrando que grupos de risco ainda não foi liberado. Fique em casa, acima de 60 anos, que tem aquelas doenças pré-existentes. Criança também não está sendo indicado estar, porque os lugares de crianças não é para funcionar ainda, porque criança não consegue separar, ficar 2 metros de distância. Enfim, nós queremos cumprir com todas as regras, mas é importante saber que nós podemos aos poucos estarmos nos reunindo para adorar o nosso Deus. E vocês viram o quanto é importante nós estarmos unidos. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós seremos muito mais abençoados. E para encerrar esse culto, fiquem firmes com o nosso Deus. Não desanime, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós. Apesar das circunstâncias, nós estamos vendo, e eu tenho dito que será um tempo onde nós veremos muitos milagres. E um dos milagres já é esse. Esse Covid pode estar matando muitos por aí, mas nem chegou perto de nós. E nem chegará em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta manhã, por este culto. Queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de nós podermos estar na tua casa de oração, onde podemos sentir a tua presença, ouvir uma palavra vinda do teu trono para os nossos corações. E nós podemos, Senhor, ser poderosamente abençoados como fomos nesta manhã. Desde agora eu quero te agradecer pelo culto da noite, que iniciará às 19h30, Senhor, e sei que não será diferente. O Senhor estará conosco, cuidando, guardando e livrando de todo mal. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que o Senhor também nos dê uma semana abençoada, uma semana, Senhor, diferenciada, Senhor, em nome de Jesus. Que o medo, Senhor, fique longe de cada um de nós, que esta doença, este vírus, fique longe de cada um dos teus filhos e filhas. Senhor, aquele que precisa de um milagre, Senhor,
nesta semana eu quero pedir, meu Pai, em nome de Jesus, vem em favor desta vida, vem em favor desta família, Pai. Oramos agradecidos desde já, porque Tu és o nosso Deus e tem cuidado de nós. Oramos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, amém e amém, Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você de casa que não pode estar conosco à noite, a partir das 19h30 estaremos mais uma vez aqui para louvar e cultuar o nosso Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Se começarmos a orar